vídeo de hoje é muito especial. Eu vou mostrar exatamente para você por que fracassa quem não consegue realizar o diagnóstico preciso de doenças crônicas. Eu vou mostrar para você que trabalha na área da saúde, para você que já trabalha com a medicina chinesa ou que tem interesse, está começando a estudar essa medicina tão íntegra, por que fracassa quem não consegue se aprofundar nos princípios teóricos e práticos dela? Por que exatamente o diagnóstico é tão importante? Como se chegar à causa de 1, 2 ou 10 doenças? Você vai ver agora nesse vídeo o exemplo de 4 pacientes com a mesma doença. 4 com depressão. Poxa, Raquel, a mesma doença, não é a mesma causa? Aí que tá. Cada paciente com depressão, alguns com depressão há 10 anos, outros há 1 ano apenas, e outros com depressão e mais 1, 2, 5 doenças. Essa loucura de adoecimento que ocorre hoje, para a medicina chinesa tem uma solução básica. Encontre a causa de tudo. Dessa forma você vai poder orientar o seu paciente e combater não só a depressão, como qualquer enfermidade crônica. Vamos lá? Então vamos lá, eu vou mostrar para você 4 pacientes com a mesma enfermidade, mas vou mostrar de uma forma resumida como é organizado os 9 pilares do diagnóstico segundo os critérios teóricos e práticos de uma medicina que é comprovada cientificamente. Tem aí milhares de artigos publicados mostrando cada item que eu vou passar agora, cada item dessa ordem da metodologia para chegar aí à raiz, aquela causa tão sonhada por todos nós, profissionais da saúde. Vamos aos 9 pilares do diagnóstico, eu vou resumir um pouquinho para você e eu vou mostrar como 4 pacientes com depressão teve origem aí completamente diferente. E vou mostrar que essa causa que eu vou encontrar aqui com esse resuminho originou não apenas depressão, mas outras enfermidades crônicas. Vamos ao primeiro paciente. Primeiro paciente, seja qual for dos 4, separei 4 aqui, poderia separar um número maior, mas 4 com a mesma depressão vai te dar uma noção de como é realizada essa metodologia. Então, primeira paciente é a mulher, ela procurou o tratamento da medicina chinesa com um quadro de depressão. Só que não tem como encontrarmos a causa sem passarmos por esses 9 pilares do diagnóstico. Antes de eu te explicar exatamente a diferença entre 4 diagnósticos diferentes, é fundamental que você entenda que é impossível realizar esse diagnóstico com um grau de precisão que encontra realmente a causa de qualquer doença, sem um conhecimento claro de todas as funções da energia, conceito de sangue, conceito de espírito, de essência. São os tesouros da medicina chinesa. A análise completamente diferente da medicina ocidental. A energia, o que movimenta, o que promove a função dos órgãos internos, o que promove a emoção, o pensamento. Todas as funções internas dependem da energia. O sangue, base material que mantém essas funções internas. A essência herdada dos nossos antepassados, que mantém aí o vigor e a imunidade, e o espírito, que é uma função nobre para a medicina chinesa, que dá o ânimo, a vida à matéria e dá toda a percepção, valores, capacidade de decidir. Todo o movimento do paciente depende dessa energia mais sutil dele, chamada espírito. Sem o conhecimento a fundo desses pilares, desses tesouros, dos fundamentos da medicina chinesa, é impossível diagnosticar. Logo depois desses tesouros, é fundamental que se conheça tudo de Yin, que é a força que joga a energia para baixo, que mantém a produção de matéria. O Yin é o resfriamento do corpo, que descende a circulação, são os órgãos, a estrutura dos órgãos internos, tudo de material, de feminino, de denso, de tranquilidade, está ligado a essa força chamada Yin. Líquidos, sangue, matéria, ossos, cérebro, tudo é o Yin do paciente.
e sem o conhecimento desse movimento da matéria, que é chamado de Yang. É o calor, a expansão, a capacidade de decidir, é o lado mais objetivo, mais prático, é o que movimenta e dá função a toda a matéria, ligada ao dia e a essa sensação de calor interno, o que promove função dos órgãos. Então, Yin, matéria, Yang, função. Você não consegue, não tem essa capacidade de aprofundar nesse diagnóstico de qualquer enfermidade sem esses conhecimentos básicos dos fundamentos. Energia, essência, espírito, 3 tesouros, depois Yin e Yang, as forças que movimentam esses 3 tesouros e que promovem a vida. Antes de iniciar os 9 pilares, nós vamos fazer aqui uma ordem cronológica de enfermidade. Essa paciente 1, ela apresenta depressão há cerca de 10 anos, mas ela apresenta também síndrome do pânico, gastrite e asma. Vamos lá. Então, são 4 enfermidades diferentes. Primeiro, interrogatório básico, né? Nós temos aí o frio, calor, é uma paciente que sente muito calor, mas é um calor mais à noite. Durante o dia ela não sente tanto calor, quase não sente frio, tem os pés quentes e o calor é sempre pior após 5 da tarde. Não tem sudorese nenhuma, então é chamado de anidrose. É uma paciente que tem ausência de fome e de sede, mas à noite a sede e a fome aumentam. Durante o dia quase não tem fome nenhuma. Quanto à micção e à evacuação, é uma paciente que está começando a ter um pouquinho de diarreia. O que é diarreia para a medicina chinesa? Aumento da frequência da evacuação. Ela tem 3 vezes a evacuação e não tem nictúria. A micção é fundamental. À noite ela não tem nenhum episódio de micção e durante o dia 3 evacuações. A emoção é uma paciente com uma ansiedade extrema. A ansiedade é a maior característica dela. Pensa em tudo ao mesmo tempo, se preocupa com o mundo inteiro, a mente é a mil, não consegue relaxar. Quando fecha os olhos, dorme, apaga, dorme durante o dia, de manhã, qualquer horário. Principalmente, morre de sono após o almoço. A sonolência é um sinal muito importante dessa paciente. Ela teve uma amenorreia precoce, entrou na menopausa com 45 anos, que é um item muito importante para a medicina chinesa. O pulso dela é 80 batimentos por minuto e a língua é pálida e seca, com um formato mais fino. Tá aqui para você a língua da paciente 1, tá bom? Então, paciente 1, língua pálida, fina, seca, uma paciente que não sua, tem um calor à noite. Raquel, mas esse conjunto de informações, que objetivo tem? Então vamos lá. A essa primeira paciente, você percebeu que ela sente mais calor, mas que ela está ressecada. É uma paciente que está com uma secura interna, tem queda de cabelo, secura nos olhos, muita coceira. Então o diagnóstico dela é deficiência de sangue. E olha, o hemograma está normal, é incrível, né? Para a medicina chinesa, mesmo com hemograma normal, o paciente pode ter deficiência de sangue. Como que você chegou a esse diagnóstico, Raquel? Pela secura, pela reunião dos fundamentos básicos e o critério desses 9 pilares. A paciente tem aqui, vou te dar 5 sintomas de deficiência de sangue. Memória fraca, depressão, queda de cabelo, secura, coceira e visão embaçada. Aí, a deficiência de sangue mostra também a causa da asma, porque a deficiência de sangue veio da deficiência do baço, que afetou o pulmão, justificando a asma. A deficiência de baço afetou o estômago. É uma paciente que prendeu muito aí todo o estado emocional e muito antes dessas enfermidades, ela teve alteração de tireoide, problemas emocionais graves. Então, justificada a deficiência do baço, mostrando a gastrite, síndrome do pânico. Depois da gastrite, com a deficiência do baço, estômago e pulmão, ela afetou a energia do rim, o que justifica o pânico. Mas ela veio principalmente pela depressão. Mas sem tratar a deficiência de sangue, é impossível tratar a depressão. E a deficiência de sangue
Sendo tratada, ela vai ter o resultado nas 4 outras enfermidades. Exatamente assim. Agora, uma outra paciente também com depressão. Só que agora, essa paciente sente mais frio. Nossa, Raquel, é friorenta até no verão. Casaquinho, frio o dia inteiro, extremamente pálida. É uma paciente, quando você conhece a medicina chinesa, você sabe os reflexos. Lembra que eu falei do espírito? É uma paciente que não tem brilho nos olhos, ela quase não sorri, ela não tem energia nenhuma pela manhã, vive com casaquinho, apática, com voz baixa, exatamente assim. Então todo o movimento dela é para baixo, esfriou realmente o corpo todo. Além de sentir frio, ela também tem a anidrose, ela não sua, mas agora é pelo frio. Ela tem ausência de fome e sede também, só que agora ela tem 4 vezes de micção à noite. Então, mostra uma debilidade maior do rim. Essas 4 micções à noite, chamadas de nictúria, mostram uma paciente já com debilidade do órgão que é responsável pela coragem, memória e força de vontade. Então, essa paciente é mais apática, ela tem medo. Conhecendo a medicina chinesa, você sabe o reflexo da paciente, como é. Então, é natural que com essa paciente eu tenha que ter uma orientação mais calma, mais doçura, mais sensibilidade para tratar. Porque, afinal, eu sei que ela está mais fraca. 4 vezes de micção. A emoção, além da depressão, ela tem uma grande apatia, ela também tem sonolência, não tem insônia, ela tem entrou na menopausa com 50 anos, ela não teve uma amenorreia, o pulso dela é 54 batimentos por minuto, tá aqui a língua, ó. Ela é fina, pálida, com essa saburra que é o revestimento branco. Então, essa paciente, ela tem um fundo da língua fino, que é onde está a energia do rim. Quadro mais crônico, maior debilidade, maior medo. Por isso ela tem frio nas pernas, cansaço, dor no joelho e dor no calcanhar. Sintomas de rim, tá bom? Então, olha agora comigo, acompanhe, muito importante, a diferença entre a síndrome. Raquel, mas você não está falando de doença? O que é síndrome? Não, síndrome é a causa de qualquer doença crônica. Se você acompanha meu conteúdo aqui, nos vídeos, todo o conteúdo que eu venho trazendo para a internet, você sabe que uma doença para a medicina chinesa, ela tem por trás uma síndrome. Sem encontrar a síndrome, é impossível tratar qualquer paciente, tá bom? Hoje o que acontece? O paciente não tem mais uma queixa, ele tem 3, 5, várias enfermidades. Então, com critério organizado da medicina chinesa, o profissional pode encontrar a causa de todas. E se ele não encontra? O paciente volta e mantém a queixa. Imagina, no seu consultório, o paciente com a mesma queixa, 2, 3 semanas. O profissional vai ficando frustrado, apático, deixa de reinvestir na sua área, não consegue manter aquele vínculo com o paciente, aquela alegria, gratidão do paciente vai cada vez mais caindo e a relação acaba. Por quê? Falta de critério na profundidade e integridade da medicina chinesa. Ela veio para o Ocidente muito amputada, resumida, com protocolos rápidos, o que descaracteriza completamente uma medicina ininterrupta aí, com 4.000 anos de prática clínica, com certeza só cresce no mundo, é porque tem uma integridade firme. Quando ela é amputada, resumida, frustra cada vez mais os pacientes e cada vez mais os profissionais vão ficando desestimulados. Hoje, o conhecimento está aí. Qualquer pessoa pode ter acesso ao conhecimento íntegro. Você entra na faculdade de Beijing, na China, vai ver o passo a passo lá do diagnóstico. Não é um diagnóstico rápido, simples. É possível? Sim. Mas tem uma profundidade a ser seguida. E se for seguida, qualquer enfermidade pode ser encontrada aí a sua causa. E isso vai deixar o profissional mais determinado, mais feliz, com muitos outros sonhos aí, cada vez mais crescendo e o paciente cada vez mais beneficiado e feliz. Então, a primeira síndrome chama-se deficiência
Então, a primeira paciente, ela tem deficiência de sangue. Essa paciente, ela tem frio. Então, ela não tem deficiência de sangue, ela tem deficiência de yang, que é o que aquece, do rim. Então, além da depressão, ela tem síndrome do pânico, começando, e ela tem incontinência urinária. Agora imagina, você, no seu consultório, recebe uma paciente que veio tratar depressão e você sabe a causa. Você seguindo essa metodologia, você consegue encontrar a causa de qualquer outra doença. Realmente é brilhante a medicina chinesa. A paciente vem tratar depressão e você pode orientá-la a utilizar alguma técnica que aqueça o rim. E aí você vai tratar a incontinência, o pânico, junto com a depressão. Lembra que eu falei, o yang é o que aquece, o que acelera a circulação interna? Essa paciente está com pulso lento, porque ela tem frio e a circulação interna está completamente lentificada. Então, a orientação para essa paciente é completamente diferente da primeira. Essa segunda vai ser aquecida, serão outros alimentos, outros hábitos, para que o aquecimento interno acelere a circulação, fortaleça o rim e dessa forma vamos tratar aí, vamos combater o pânico, a incontinência urinária e a queixa principal dela, que é a depressão. Vamos ao terceiro paciente. Agora, homem, muita atenção. Esse paciente, ele sente calor, mas não é um calorzinho à noite, ele sente muito calor. Ele é vermelho, mas os pés são frios, ele sua muito e o dia todo. É extremamente acelerado e esse calor realmente aumenta a sudorese. Se o paciente tem a sudorese profusa, abundante, eu sei que ele não tem deficiência de sangue, porque o paciente que não sua tem o diagnóstico de lesão dos líquidos, deficiência de sangue. Então ele sua mais, tem muito calor. Esse paciente, apesar de sentir muito calor, ele tem também ausência de fome e sede. Ele tem a micção 4 vezes durante a noite e várias vezes durante o dia, chegando a 8, 10 vezes, sendo que o normal é até 6 vezes, que vai variar de acordo com a sudorese e com a ingestão de líquido, mas temos um padrão aí dentro da semiologia da medicina chinesa, 5, 6 vezes por dia, ele vai 10 vezes ao banheiro durante o dia, para micção e também à noite, uma grande deficiência da energia do rim. É um paciente extremamente ansioso, só que a ansiedade dele é com crise de pânico. Então ele tem depressão e de todos é o pânico mais grave. Ele tem um grande tremor, paralisando e ficando muitos dias em casa sem conseguir sair. Então é ansiedade com medo excessivo, uma grande sonolência durante o dia, ele tem a função sexual que está gradativamente sendo reduzida, é um paciente com 40 e poucos anos, mas está perdendo o libido. O pulso dele tem uma grande variação. Algumas semanas está rápido, algumas semanas está lento. E já já eu vou dizer por quê. A língua está aqui para você. Uma língua obesa e pálida. Olha que loucura a medicina chinesa. Olha o grau de precisão. Apesar do pulso acelerar, dele sentir muito calor, ele tem a língua pálida. Por quê? Porque a deficiência do rim veio da deficiência do baço. Olha o tamanho da língua, é uma língua obesa. Então ele tem deficiência do baço, da energia do baço há muito tempo, porque ele engorda com facilidade, não tem sede, não tem fome, tem uma mente extremamente acelerada. Hoje é uma loucura. Esses pacientes com excesso de preocupação e pensamento, eles levam ao afundamento do órgão mais importante da imunidade. Exatamente assim. Olha que importante, como eu falei que é fundamental esses fundamentos da medicina chinesa, porque é muito diferente, são princípios altamente diferentes de toda a medicina ocidental, por mais que o profissional seja excelente na prática clínica ocidental, são conceitos muito distintos. Por exemplo, esse paciente ele sente muito calor, mas a parte inferior do corpo, quem domina é o rim. Então ele tem um frio na parte inferior, ele tem edema no tornozelo, pé frio, engorda com facilidade e uma urina muito frequente. Ele tem uma poliúria com a urina clara.
Ele tem polaciúria, que é aumento da frequência, junto com o aumento também do volume da urina, mostrando uma deficiência da energia do rim. Tá bom? Esse paciente veio tratar depressão. Então, lembrando que os 4 pacientes têm depressão. Só que esse paciente tem também hipertensão arterial, ele tem tremor e ele tem um pânico mais grave, bem mais grave, do que o pânico da paciente anterior. Muito mais grave, porque essa paciente consegue sair de casa administrada. Esse paciente ficou 10 dias paralisado com tremor, porque é uma disfunção, uma deficiência de sangue do fígado com ascensão. Aqui eu chego à síndrome. Ascensão do yang do fígado, é a síndrome dele. Olha, síndromes completamente distintas. A ascensão do yang do fígado, esses picos hipertensivos mostram o fígado jogando os canais de forma muito acelerada para a cabeça, só que gerando já a deficiência de sangue do fígado, porque ele também tem glaucoma, que significa uma enfermidade por deficiência de sangue do fígado. Então aqui, ó, 4 doenças, 5 com a depressão e a síndrome principal, ascensão de yang do fígado. Já o 4º e último paciente, ele tem o calor como o da primeira paciente, um calor à noite, que é por deficiência do yin, tá? Ele tem também a anidrose, deficiência de sangue, ele tem ausência de fome e sede. Olha que loucura! Todos os pacientes com ausência de sede e fome, o que mais ocorre hoje é um crime, é uma loucura, porque o excesso mental, pacientes todos muito mentais, está levando o consumo da energia do baço e ninguém consegue saber o que significa isso, porque não existe nenhum exame laboratorial que mostre, que comprove essa deficiência de energia. Mas a medicina chinesa tem uma sintomatologia clara, uma metodologia íntegra, está aí oficializada pela Organização Mundial de Saúde, mostrando exatamente o que é deficiência da energia do baço, tá bom? Cansaço, apatia pela manhã, levando à depressão com ausência de sede e fome. Continuando, esse paciente tem a micção e a evacuação normal, tá? Ele tem depressão com uma irritabilidade intensa, sente picos também de ansiedade, sono normal, não tem insônia, função sexual normal, paciente também, quando a função ginecológica é alterada, a gente vê a debilidade do rim, e no homem, essa metodologia é seguida analisando a próstata, se existe uma hiperplasia, se existe alguma alteração na ejaculação, que são características da função do rim, tá bom? O pulso desse paciente é normal, 72 batimentos por minuto, a língua dele está aqui para você, é um quadro menos grave de depressão, uma língua vermelha, sem o revestimento, justifica a ansiedade aí, e ele tem uma digestão muito lenta, apesar de ele ter a fome normal, tem uma digestão lenta, com um pouquinho de queimação, mostrando um leve calor no estômago. O quadro de depressão foi ocasionado aí pela estagnação da energia do fígado. Uma outra síndrome, 4ª síndrome diferente. Então ele não tem frio, ele não tem calor, ele tem estagnação da energia, mostrando aí uma língua vermelha, porque a estagnação leva à aceleração. Outras enfermidades desse paciente, cervicalgia, ele está começando uma insônia leve e o quadro de depressão. Justificados os 3 pela estagnação do fígado, porque o fígado se une com a vesícula, que leva muito a essa dor cervical, e a insônia, a estagnação do fígado leva um quadro de pesadelo, então ele acorda com sonhos muito frequentes. Agora, parando um pouquinho a explicação, pensa comigo, caminha lá, vai para a sua prática clínica, para o seu consultório. Você recebe um paciente com depressão. Hoje aí, uma das doenças que mais cresce no mundo inteiro. Aí você, avaliando o paciente, descobre que a depressão tem uma causa. E a causa da depressão também causa tonteira, fraqueza nas pernas, indecisão, apatia. Por exemplo, aí, queimação no estômago. Tem uma síndrome que causa todos esses sintomas. E aí o paciente melhora não só da depressão, ele melhora da digestão,
a força da perna retorna, ele melhora a autoestima, a decisão. Imagina a alegria que o paciente fica, a gratidão, a felicidade. Essa forma de atender é exatamente assim que ocorre dentro dos critérios da medicina chinesa. Uma causa, você consegue tratar aí dezenas de sintomas que cada vez mais enfraquecem o seu paciente. O que acontece se o diagnóstico não for feito corretamente? Bem, além do paciente começar a ter um resultado muito fraco, melhoras muito lentas, ele também pode piorar, o que é muito grave. Por exemplo, na deficiência de sangue, o paciente inquieto, com insônia, com dormência, se não for bem diagnosticado, o profissional pode orientar um tratamento todo para sedar, para acalmar, enquanto, na verdade, o paciente precisa de força interna, de maior produção de sangue, ou um diagnóstico preciso que saiba exatamente por que o sangue foi lesado. E aí, com o tempo, ele começa a ter outros sintomas, como tonteira, ansiedade pior, ataque cardíaco, porque a causa não foi encontrada. Agora pensa comigo, eu estou mostrando aqui o passo a passo para se encontrar a síndrome. Não é rápido nem simples, mas é possível. Então, com calma, com critério, é possível chegar a essa profundidade. Agora, vamos lá um pouquinho de volta para o seu consultório. O paciente chega com dor de cabeça. E com a sua avaliação, pulso, língua, sede, suor, você vê que ele tem uma deficiência grave da energia do baço. Aí você compreende que ele tem peso na perna, está engordando muito, tem edemas, cada vez mais apático, já caminhando também. Mais um paciente indo para depressão. Olha o quadro clínico todo formado com uma deficiência grave do baço. E aí você muda completamente os hábitos do seu paciente. Orienta que ele tenha mais contato com a arte, que ele diminua a atividade mental, muda os horários que ele acorda, inclui a dietética chinesa e coloca aí os alimentos certos para ele se alimentar em cada horário fixo do dia. Então, você conhecendo o interior desse paciente, você modificou hábitos, alimentação, forma de sentir, incluiu aí exatamente atividades diárias para despertar alegria. Afinal, a alegria aumenta o calor interno e tonifica, ajuda a liberar toda essa circulação, contribuindo com o baço. Então, a sua orientação é o que fez a diferença na vida do seu paciente. Hoje, cada vez mais, o paciente fica apático, triste, porque ele não é orientado. Ele não sabe exatamente o que faz mal e muito menos o que faz bem. Essa confusão deixa o paciente perdido cada vez mais, trocando de profissionais de saúde e tentando encontrar a resposta para tudo que ele tem. Aqui eu mostrei para você 4 tipos de depressão. Eu quero fechar esse vídeo, primeiro, se você teve qualquer dificuldade, como é uma nomenclatura diferente, uma forma de olhar o ser humano muito diferente, por gentileza, vá aqui agora para mim abaixo e deixe qual parte você teve mais dificuldade, faz sentido para você, você já estuda, conhece a medicina chinesa, percebe aqui a profundidade desse diagnóstico. Eu estou aqui para contribuir, qualquer dúvida é muito bem-vinda. Mas, para encerrar, eu quero colocar um conceito muito importante. Cada um desses quatro pacientes tem um comportamento diferente, tem um olhar, uma decisão diferente, uma emoção completamente diferente, uma capacidade de agir e ter iniciativa completamente diferente. Dessa forma, avaliando a síndrome, você consegue compreender o comportamento do paciente. Por que exatamente a imunidade está baixa? Por que o paciente tem 4 doenças? Olha que fantástico você poder sentar no seu consultório, receber um paciente como essa primeira paciente aqui, magra, com a pele ressecada, já teve catarata, com uma alteração muito grande na visão, e você saber que falta produção de sangue, mesmo com hemograma normal, você saber que falta acalmar a mente, que é a maior sugadora do sangue, a mente é um leão, esse excesso mental consome muito, você poder mudar hábitos dessa paciente e recuperar uma síndrome que está levando aí a várias doenças diferentes. Então, conhecendo a síndrome, você sabe com qual paciente você precisa ter maior sensibilidade, maior carinho, delicadeza devido ao grau de fragilidade do paciente, com qual paciente você pode pedir maior capacidade de ação para acordar mais cedo, se alimentar bem.
reagir diante da vida, porque você sabe que aquele paciente tem a circulação melhor, como esse último paciente aqui, que é o mais forte, ele tem capacidade de mudar a vida, circular o fígado. Você pode compreender como acalmar essa aceleração do fígado que leva a enfermidades importantes como o AVC, o acidente vascular. A língua já está desviando, o que mostra um quadro muito crônico, muito grave. Dessa forma, fechando, conhecendo o diagnóstico, você pode diagnosticar qualquer enfermidade, orientar com excelência e mudar completamente o nível da sua consulta. Agora, se fez sentido para você esse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas, que é fundamental para divulgar conceitos tão importantes. Compartilha, veja aí se está inscrito no meu canal, curta e vamos juntos mudar pouco a pouco, contribuir com a saúde do nosso país. Gratidão!